Vamos ouvir agora o nosso segundo ministrante, pregador Wesley. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Quero dizer aos irmãos que eu estou feliz por estar aqui nesta tarde ministrando a palavra de Deus no Encontro Cristão 2022. Antes de fazermos menção da palavra de Deus, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Primeiramente, eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Segundo, eu quero agradecer a coordenação desse evento. Deus abençoe meu amigo Jefferson, que Deus faça prosperar toda obra das tuas mãos. Quero glorificar a Deus pela ministra de louvor, Franciele. Quero glorificar a Deus pela vida dos ministros da palavra. Glorificar a Deus pela vida da diaconisa Kelly. Que Deus vos abençoe com toda sorte de bênçãos. Bênçãos sem medida, sacudida, recalcada, abundante e transbordante. Eu gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 10, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 10. Nós vamos iniciar a leitura no versículo 46 por diante. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do versículo 46 por diante. Nesta feita, eu quero pregar uma mensagem subordinada à seguinte temática: o clamor que chamou a atenção de Jesus. E por texto base, nós vamos tomar Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Está escrito assim na palavra de Deus, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Bem, meus amados irmãos, antes de nós entrarmos no texto, é necessário nós analisarmos o contexto. E analisando o contexto do texto bíblico ao qual nós fazemos menção, eu gostaria de destacar alguns pontos, fazer algumas observações. E a primeira observação que eu gostaria de fazer é que a cura do cego de Jericó, ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Sinótico porque são semelhantes, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Segunda observação é que este é o 38º milagre do ministério de Jesus dentro de uma ordem cronológica. Jesus, em seu ministério terreno, que durou cerca de 3 anos e meio, ele apregoou 30 parábolas e realizou 39 milagres, conforme está escrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E este foi o penúltimo milagre do ministério de Jesus. Uma terceira observação que nós podemos fazer é que esta é a única vez nas Escrituras Sagradas que Jesus ele vai se dirigir à cidade de Jericó. Todos nós conhecemos que Jericó era uma cidade que estava debaixo de uma maldição.
Pois lá em Josué, capítulo de número 6, versículo de número 26 e 27, Josué, após com os seus exércitos derrubar os muros de Jericó, ele lançou uma maldição sobre aquela cidade. Então nós podemos observar que aquela cidade estava debaixo de uma maldição, mas não impediu que Jesus entrasse nela. Porque apesar da cidade estar sobre uma maldição, Jesus entrou em Jericó. Jesus, ele visitou aquele lugar. E aqui eu aprendo a primeira lição, é que Jesus, ele vai aonde eu e você não podemos ir. Jesus, ele pode atuar onde eu e você não podemos atuar. A Bíblia vai dizer que Jesus foi para Jericó. E aonde Jesus entra, ele quebra a maldição e traz a bênção. O nosso Deus, ele é um Deus que transforma a maldição em bênção. A Bíblia diz em Neemias capítulo 13, versículo número 2, que ele converte a maldição em bênção. E aqui eu quero liberar a primeira palavra profética da parte de Deus sobre a sua vida. Eu quero te dizer que Jesus, ele vai entrar naquele ambiente. Jesus, ele vai entrar naquele recinto. E quando Jesus entrar nesse ambiente, quando Jesus entrar nesse recinto, ele vai tirar a maldição e ele vai implantar a bênção. Agora, algo que vale a pena ressaltar é que existiram duas Jericós. A primeira Jericó foi a Jericó, que era a cidade dos cananeus. Todos nós conhecemos e somos sabedores que os cananeus eram inimigos antigos do povo de Deus. Em Josué capítulo 6, essa cidade é destruída, essa cidade é demolida. E existe uma segunda Jericó. E a segunda Jericó era uma construção mais recente, feita por Herodes o Grande. E algo que vale a pena ressaltar é que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra em Jericó. No versículo 46 está escrito: e foram para Jericó. Quando Jesus, ele entra em Jericó, o primeiro milagre acontece, que é a conversão de Zaqueu. Está escrito lá em Lucas capítulo 19, versículo 1, e entrando Jesus em Jericó. A Bíblia vai descrever acerca de Zaqueu, um homem de pequena estatura, um homem que tinha suas limitações, mas mesmo assim ele foi salvo por Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus, ele está saindo de Jericó, acontece o segundo milagre, que é a cura do cego de Jericó. Então nós podemos observar que por onde Jesus passava, alguma coisa tinha que acontecer. E eu quero te dizer que Jesus, ele está passando, e com certeza o milagre vai acontecer para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. No versículo 46, a parte A, está escrito: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão. Nós vemos que a Bíblia Sagrada vai distinguir os discípulos da multidão. Porque existem esses dois grupos, o grupo dos discípulos e o grupo da multidão. E nós sabemos que nem todos os que estavam na multidão eram de fato discípulos de Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em João capítulo 6, que a multidão seguia Jesus. E as multidões que seguiam Jesus tinham centenas de milhares de pessoas. E lá em João capítulo 6, segundo os historiadores, vai dizer que seguia Jesus uma multidão com cerca de 15 mil pessoas. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele opera 2 milagres em prol daquela multidão. Aí, após Jesus operar os milagres, ele vai agora ensinar a palavra, porque o ministério de Jesus era um ministério que priorizava a palavra. E quando Jesus, ele está ensinando a palavra, a Bíblia vai dizer em João capítulo 6, versículo 60, que a multidão começou a dizer: dura é esta palavra. Aí no versículo 66 de João capítulo 6, a Bíblia vai dizer que muitos dos que seguiam a Jesus começaram a abandonar ele. Aí os discípulos vão chegar para Jesus e vai dizer: mestre, a multidão que se segue está te abandonando, porque duras são as tuas palavras. Aí Jesus vai dizer: se você quiser, vai
com eles, porque Jesus ele nos deu o livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas. E os discípulos vão dizer para Jesus: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, algumas observações que nós podemos fazer? Primeiro, é que a multidão segue Jesus baseado naquilo que ele pode fazer. E os discípulos seguem a Jesus baseado naquilo que ele é. Segunda observação é que a multidão está perto de Jesus, mas os discípulos estão junto de Jesus. E uma coisa é você estar perto, outra é você estar junto. Terceira observação é que a multidão, por qualquer coisa, abandona Jesus. Já os discípulos permanecem com Jesus. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 31, se vocês forem os meus discípulos, vocês permanecerão na minha palavra. Agora, no versículo 46, a Bíblia vai dizer, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão. Observe que não é Jesus que vai atrás da multidão. É a multidão que vai atrás de Jesus. E aqui surge um questionamento, por que Jesus não vai atrás da multidão? É porque Jesus ele está mais preocupado com o crescimento qualitativo do que com o crescimento quantitativo. Nós precisamos entender que quantidade não é sinônimo de qualidade. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje em dia? É porque elas têm se iludido com as multidões da vida. Então o que Jesus está querendo ministrar aos nossos corações? Não se iluda com as multidões. E no versículo 47, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, Bartimeu, cego. Versículo 46, parte B, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. A Bíblia agora vai descrever a biografia do cego de Jericó. E dentro da biografia do cego de Jericó, eu quero fazer 5 observações. Primeiro, o nome do cego de Jericó. A Bíblia vai dizer que o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Então o primeiro problema na vida daquele homem é que ele não tinha identidade própria. Pois o nome dele fazia menção ao nome do seu pai. Hoje em dia o problema de muitas pessoas é que elas sofrem de crise de identidade. Nós temos que ter cuidado para não sofrermos com a crise de identidade. E Bartimeu ele sofria com a crise de identidade. Ele não tinha identidade própria. Segunda observação é que a Bíblia vai dizer que ele era cego. Ou seja, ele era deficiente visual. Um homem só pode chegar até onde a sua visão determina. Como ele era deficiente visual, ele tinha as suas limitações. E talvez você esteja vivenciando uma vida de limitações, mas eu quero te dizer que hoje é o dia que Deus vai fazer com que você rompa com todas as suas limitações. Terceira observação é que a Bíblia vai dizer que ele era mendigo. Ou seja, ele padecia necessidades. Ou seja, ele não tinha recursos financeiros. Talvez você se encontre numa situação semelhante à de Bartimeu, vivendo um período de escassez, mas eu quero profetizar na tua vida que vão vir recursos financeiros da parte de Deus e vai chegar até as tuas mãos. Quarta observação é que a Bíblia vai dizer que ele estava assentado. A Bíblia dizendo que ele estava sentado, significa que ele estava acomodado. Tem muitas pessoas que estão acomodadas. Tem muitas pessoas que estão se adaptando à situação que está vivenciando. Elas já estão há tanto tempo com aquele problema que elas acham que não tem mais solução. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele pode mudar o quadro da tua história. A Bíblia vai dizer que ele estava assentado, ou seja, ele estava acomodado. Nós temos que ter muito cuidado com o conformismo, porque o conformismo, ele gera acomodação. E eu quero te dizer que por pior que pareça ser a tua situação, ela pode ser mudada. E quinta observação é que a Bíblia vai dizer que esse homem, ele estava à beira do caminho.
A Bíblia Sagrada agora vai falar da geografia do lugar em que ele estava. A Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho entre a antiga Jericó e a nova Jericó. Uma pessoa que está na beira do caminho significa uma pessoa que está dividida. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão divididas, tem muitas pessoas que estão oscilando entre a igreja e entre o mundo. E Jesus está te dizendo, tenha muito cuidado com o pecado da oscilação. Infelizmente tem muitas pessoas que estão divididas, que ficam cocheando entre dois pensamentos. E Jesus ele está te dizendo hoje, é tempo de sair de cima do muro. Nós precisamos parar de ficar cocheando entre dois pensamentos. E a Bíblia vai dizer no versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Bartimeu, ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Então sabe o que é que eu aprendo com Bartimeu? É que nós devemos utilizar os recursos que estão disponíveis para nós. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E a Bíblia vai dizer, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Porque Jesus ele estava adentrando em Jericó, com os seus discípulos e com numerosa multidão. O alvoroço era muito grande, o barulho daquela multidão chegava a estrondar. E Bartimeu ele vai perguntar o que estava acontecendo na cidade de Jericó. E as pessoas começaram a dizer, Jesus ele está visitando a cidade de Jericó. Eu quero te dizer que Jesus ele vai te fazer uma visita. A Bíblia Sagrada vai dizer que Bartimeu ele vai começar a colher informações. É por isso que a Bíblia faz questão de frisar. E ouvindo ele, que era Jesus de Nazaré, ele não pode ver, mas ele ouve. Aí a Bíblia vai dizer, e ouvindo ele, que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. E eu faço duas observações acerca do clamor de Bartimeu. Primeiro, ele vai dizer, Jesus, filho de Davi. Isso aqui é uma saudação. Ele conhecia a ascendência humana de Jesus. Jesus, na Bíblia Sagrada, ele recebe 4 filiações, de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 1. Primeiro, ele é filho de Deus. Segundo, filho do homem. Terceiro, filho de Abraão. E quarto, filho de Davi. Quando Bartimeu utiliza a expressão Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus, ele viera da linhagem do rei Davi. Todos nós conhecemos quem foi o rei Davi, foi o maior monarca de Israel. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5, que Jesus é a raiz de Jessé e o leão da tribo de Judá. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo Jesus, ele veio da linhagem de Davi, que era da tribo de Judá. Ele está reconhecendo a magnificência da majestade divina. Ele está reconhecendo Jesus Cristo como rei. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, que Jesus Cristo, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Segunda observação no clamor de Bartimeu, é que ele vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, primeiro ele faz uma saudação, segundo ele faz um apelo. Ele vai dizer, tem misericórdia de mim. Teologicamente, Deus ele tem 2 tipos de atributo. Atributos morais que faz menção ao seu caráter e atributos naturais que faz menção ao seu poder. E um dos atributos morais de Deus é a misericórdia. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículo de número 22, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam diariamente. Então Bartimeu ele faz essa oração. E na oração de Bartimeu tem 2 ingredientes. Uma saudação e um apelo. Nós podemos observar que a oração de Bartimeu foi uma oração curta, porém foi uma oração eficaz. Porque o que importa não é se a oração é curta, o que importa é se a oração é eficaz. E no versículo 48 está escrito, e muitos o repreendiam para que se calasse.
Mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui eu quero te dizer algo que é de suma importância e de grande relevância. Te prepara para incomodar muita gente. O clamor de Bartimeu incomodava aquelas pessoas que estavam à sua volta. Incomodava aquelas pessoas que estavam ao seu redor. E Jesus, ele está te dizendo: te prepara para incomodar muita gente. A Bíblia Sagrada vai dizer que a multidão, a Bíblia vai dizer que muitos. Quando a Bíblia utiliza a expressão muitos, significam que não eram poucos, muitos o repreendiam para que se calasse. Entenda que tem pessoas que vão se incomodar com o teu jeito de pregar, com o teu jeito de louvar e até mesmo com o teu jeito de adorar. E por eles se incomodarem com o teu jeito de pregar, louvar e adorar, eles vão querer te calar. Mas aqui eu quero profetizar algo da parte de Deus para a sua vida. Muitos estão pensando que você vai se calar, mas você não vai se calar. Você vai continuar pregando, você vai continuar louvando, você vai continuar adorando. E observação com mais intensidade ainda. Nós precisamos entender que nós não podemos nos calar. O diabo, ele não vai conseguir calar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos nos calar, pois Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 40, se vocês se calarem, até as pedras clamarão. Então não podemos nos calar. Deus te chamou para ser uma voz profética, então não se cale. Bartimeu, ele não estava querendo ser notado pelo homem. Bartimeu, ele estava querendo ser notado por Jesus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje em dia? É que elas querem aparecer para o homem, elas não querem aparecer para Jesus. Muitas pessoas hoje em dia, em pleno século XXI, na atualidade a qual nós estamos vivenciando, eles querem aparecer para os homens, mas não querem aparecer para Jesus. Mas aqui tem um povo que não quer chamar a atenção de homens, mas quer chamar a atenção de Jesus. Nós temos que entender que nós não precisamos chamar a atenção do homem, nós precisamos chamar a atenção de Jesus. A Bíblia vai dizer que muitos o repreendiam. O texto no original grego vai dizer que muitos censuravam Bartimeu. E o texto no original grego vai dizer que ele gritava cada vez mais, com mais intensidade. Há muitos pregadores que dizem que Bartimeu clamou apenas 2 vezes. Mas isso é um erro teológico. Bartimeu, ele clamou por várias vezes até ser atendido por Jesus. Sabe o que Jesus está te dizendo? Continua batendo na porta, porque uma hora a porta vai se abrir. O grande segredo dos vencedores é a perseverança. E a perseverança, ela tem 2 pilares, é a insistência e a persistência. Insista, persista e nunca desista. Continue clamando. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 49, a Bíblia vai dizer, parou Jesus e disse-lhe. Nós vemos 2 reações de Jesus em relação ao nosso clamor. Primeira coisa que Jesus vai fazer é ouvir o clamor de Bartimeu. Quando Jesus para, Jesus está dizendo assim, Bartimeu, estou eu parando para poder te ouvir. Isso aqui é muito forte, estou eu parando porque eu ouvi o teu clamor. Deus, ele não é um Deus surdo, ele ouve o nosso clamor. A Bíblia vai dizer que os ouvidos do Senhor, eles não estão tampados, eles estão abertos para poder ouvir o nosso clamor. Jesus, ele ouviu o clamor de Bartimeu e ele também ouve o teu clamor. A Bíblia vai dizer no Salmo de número 40, verso de número 1, o salmista Davi, ele disse, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Jesus, ele se inclina para poder ouvir o teu clamor. Eu quero te dizer que Jesus, ele está ouvindo o teu clamor.
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Em um mundo com cerca de 7 bilhões e meio de pessoas, Jesus, ele não confunde a tua voz. E segundo a reação de Jesus em relação ao clamor de Bartimeu, a Bíblia vai dizer, parou Jesus e disse-lhes. Primeiro Jesus ouve. Segundo Jesus responde. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Está escrito, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. A ação do homem, ela sempre vai gerar a reação de Deus. Deus está dizendo, clama a mim e eu te responderei. E aqui eu quero liberar uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que as tuas orações, elas não vão ficar sem resposta. Deus, ele não é um Deus mudo. Ele fala, ele se comunica com o seu povo. A Bíblia vai dizer, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, primeiro, tende bom ânimo. A Bíblia vai dizer que aquelas pessoas se dirigem àquele cego e diz, tende bom ânimo. O bom ânimo, ele está relacionado ao nosso estado emocional. Eu costumo dizer que o bom ânimo, ela é a receita para nós vencermos as dificuldades da vida. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos que entender que no meio da nossa trajetória, da nossa caminhada cristã, muitas pessoas vão se levantar para poder nos desanimar com palavras contrárias, pois foi isso que aconteceu com Bartimeu. Mas eu quero te dizer, nesta tarde, que Jesus Cristo, ele está repreendendo toda palavra contrária que foi lançada contra a tua vida. Então, primeiro, tende bom ânimo. Você vê que está no imperativo. O bom ânimo é a receita para vencermos as dificuldades da vida. Segundo, vai dizer, levanta-te. Deus, ele não quer ver o homem caído. Deus, ele não quer ver o homem prostrado. Deus, ele quer ver o homem erguido. Deus, ele quer ver o homem de pé. Em Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1, Deus, ele vai se dirigir a Ezequiel dizendo, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E aqui eu aprendo uma lição de suma importância e de grande relevância. Deus, ele não fala com quem está caído. Deus, ele fala com quem está de pé. Então, primeiro, tende bom ânimo. Segundo, levanta-te. Aí depois vai dizer assim, o mestre te chama. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que nós devemos aceitar o chamado de Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus, ele tem uma chamada específica para você. Agora, cabe a você aceitá-la. Cabe a você abraçá-la. Jesus, ele continua chamando o homem. Que nós possamos fazer como o profeta Isaías fez. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 8 está escrito, Deus, ele vai dirigir duas perguntas ao profeta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos aceitar o chamado de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ele tem um chamado para você. E no versículo de número 50, está escrito assim, parte A, lançando de si a capa. Uma outra lição que nós podemos aprender com esse texto. Tire da sua vida tudo aquilo que lhe atrapalha. Muitas vezes é necessário nós renunciarmos para que Jesus possa agir em nossas vidas. Jesus, ele não tem liberdade para agir na vida de muitas pessoas, porque pessoas não têm renunciado. Começa a renunciar às coisas, porque a obra que Jesus quer fazer na tua vida vai ser completa. Então nós temos que entender que o evangelho que nós pregamos não é o evangelho da adesão. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da abnegação. É um evangelho de renúncias. A Bíblia vai dizer que ele lançando de si a capa. Jesus está dizendo, jogue a capa fora. Porque se você não tirar a capa, o próprio Jesus vai tirar por você. Versículo 50 de lançando de si a capa, parte B. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando ele escuta as pessoas dizendo, o mestre te chama, a Bíblia diz que ele deu um salto e foi ter com Jesus.
E aqui eu aprendo outra lição. Quando você ouvir a voz de Deus, seja rápido em obedecer. A Bíblia diz que ele levantou-se de um salto e ele foi ter com Jesus. O comentarista bíblico Matthew ele diz uma frase que eu acho muito linda. Ele diz: quando vocês tiverem a oportunidade de se aproximar de Jesus, não deixe essa oportunidade passar. Ele está indo de encontro a Jesus. Ele disse em João capítulo 6, versículo de número 37, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jesus está te dizendo: aproxime-se de mim, que eu quero me aproximar de vocês. A Bíblia diz que levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E aqui eu parto para a conclusão da mensagem. Versículo 51 vai falar sobre duas coisas: a pergunta de Jesus e a resposta de Bartimeu. Jesus ele vai perguntar a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus ele sabia a necessidade de Bartimeu. Mas o que Jesus queria é que ele verbalizasse. Porque o salmista Davi, no Salmo 139, ele vai falar sobre três atributos de Deus: a onipresença, a onipotência e a onisciência. E no Salmo 139, verso de número 4, ele vai dizer: antes que a palavra saísse da minha boca, o Senhor já sabia aquilo que eu ia falar. Então Jesus, ele sabe a tua necessidade. Em Mateus capítulo 6, versículo número 8, a Bíblia vai dizer que ele está ciente de todas as nossas necessidades. Então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Parecia até uma pergunta desnecessária. Só que quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? Jesus está dando autonomia a Bartimeu para ele pedir o que ele quisesse. E ele vai pedir aquilo que ele mais necessitava. A Bíblia Sagrada vai dizer: perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Isso aqui é muito forte. E a Bíblia vai dizer a resposta de Bartimeu: mestre, que eu torne a ver. Nós podemos fazer uma análise exegética do versículo 51. Ele vai dizer: mestre, que eu torne a ver. Fazendo uma análise exegética, é perceptível que Bartimeu ele não era cego de nascença. Mas em um determinado momento da sua vida, ele perdeu a visão. Porque tem muitas pessoas que já perderam a visão há muito tempo. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele vai restaurar a tua visão. Ele diz: mestre, que eu torne a ver. Aí Jesus vai dizer: Bartimeu, então veja. Jesus concede o desejo do coração dele. Está escrito no Salmo 37, verso de número 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Jesus ele tem poder para fazer. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele, tanto nos céus como na terra. Em Efésios 3:20, o apóstolo Paulo vai dizer que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Agora eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, que por mais que Jesus venha atender o nosso pedido, primeiro, nem sempre será do nosso jeito. Porque tem pessoas que querem as coisas do jeito dela, e não é do teu jeito, é do jeito de Jesus. Porque a vontade dele tem três características: é boa, perfeita e agradável. Segundo, por mais que Jesus venha atender ao nosso pedido, a nossa solicitação, segundo, nem sempre será no nosso tempo, mas será no tempo dele. O tempo de Deus, ele é diferente do tempo do homem. O tempo do homem é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. Então o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. A Bíblia diz que ele tem um tempo preparado para todas as coisas. E ele vai dizer: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu veja. Aí Jesus diz: vê. Eu quero te dizer que Jesus ele está restaurando a tua visão. Pela fé eu posso contemplar escamas caindo. Jesus ele está abrindo os teus olhos espirituais. E você vai dizer como aquele cego de João capítulo 9, versículo 25. Quando ele disse: eu era cego, mas agora eu estou vendo. A função do diabo é cegar o homem. Mas a função de Jesus é dar vista ao homem. É abrir os olhos do homem. As escamas já estão caindo. E Deus vai abrir a tua visão. Aí versículo 52, e aqui eu concluo a ministração. A Bíblia vai dizer: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus ele utilizou por diversas vezes essa expressão: a tua fé te salvou. E a palavra salvou no grego
é sozo. E a palavra sozo, ela denota tanto uma cura física como a salvação espiritual. Sabe o que é que Jesus está dizendo para Bartimeu? Além de te curar, eu também vou te salvar. Jesus está te dizendo, a bênção que eu tenho para você, ela vai ser completa, ela vai ser sem medidas. Além de Jesus curar, Ele também salva, Ele também liberta, porque Ele é Deus. Ele diz, a tua fé te salvou, ou seja, recebe a cura, mas também recebe a salvação. Porque Jesus, ele veio a essa terra com a finalidade e com o propósito de salvar. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz que ele veio salvar e buscar aquele que havia se perdido. E a Bíblia vai dizer, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver. A Bíblia vai dizer que foi imediatamente. Isso significa que a cura de Bartimeu ela foi total e sem demora. E a Bíblia vai dizer, e tornou a ver, e seguia Jesus de estrada afora. A Bíblia vai dizer que após ele receber a visão, ele agora começa a seguir Jesus pelo caminho. Isso aqui é muito importante. Bartimeu seguindo Jesus pelo caminho, ele estava dizendo, eu não vou deixar Jesus por nada. Ei, meu irmão, minha irmã, não deixe Jesus por nada. Nós precisamos seguir Jesus pelo caminho. E aqui eu concluo essa palavra. A Bíblia vai dizer que ele seguiu Jesus pelo caminho. Segundo os historiadores, eles vão dizer que Bartimeu seguiu Jesus até Jerusalém. Jesus ele saía de Jericó e ele estava indo para Jerusalém. Eram cerca de 24 quilômetros de distância. E os historiadores vão dizer que ele seguiu Jesus até Jerusalém. E os historiadores eles ainda vão mais além, dizendo que Bartimeu se tornou um discípulo ardente na igreja primitiva. E é isso que Jesus quer para mim e para a sua vida. Agora eu concluo essa palavra agora. Para nós, seguimos Jesus pelo caminho, 3 coisas são necessárias. Primeiro, nós temos que ter firmeza. Segundo, nós temos que ter constância. E terceiro, nós temos que ter dedicação. Que Deus os abençoe e que aplique esta palavra em teu coração e agradeça a rica oportunidade em nome de Jesus.